Paz do Senhor, irmãos, amém. Vamos então para mais uma aula da nossa matéria, Multiplicando Discípulos. Nós estamos chegando ao final desta matéria, não é isso? Espero realmente que você tenha ouvido, que você tenha aprendido, que você esteja assimilando tudo isso que está sendo ministrado. E eu volto a insistir para que você possa ler o livro. Já está disponível para você no site o exercício que eu falei que ia passar para vocês do livro, que é uma maneira de você relembrar muitas das coisas que nós ensinamos para você aqui. E também de você rever aquilo que nós não podemos ministrar e que também é importante. Então, é uma maneira de você estudar, é uma maneira de você aprender, tá certo? Foi por isso que eu passei. Porque o meu alvo aqui é levar você a aprender e não apenas estar ministrando uma série de palavras para compor aqui um esboço, não é isso? Uma matéria, uma programação. Não, eu quero realmente ver você crescendo na sua liderança, quero ver você formando discípulos, porque esse é de fato o encargo do nosso coração. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre transformando membros em líderes e transformando líderes em discipuladores. Essa, na verdade, era para ser 2 aulas. Nós vamos estar ministrando em uma, porque a nossa matéria está chegando no fim e você deve estar louco também para tirar umas férias, descansar, não é verdade? Mas lembra que líderes não tiram férias, viu? Você é líder o tempo todo, até nas férias. Amém? Então, nós vamos estar falando, e esses 2 capítulos estão no 15º capítulo, Transformando Membros em Discípulos, ou líderes, né? E o outro no 17º, Transformando Líderes em Discipuladores. Você sabe que isso aqui é o grande desafio de todo líder de uma igreja em células. Nós falamos na aula anterior sobre como levantar líderes, não é isso? Então, aquilo ali aplica primeiro aquele momento ali de namoro, não é isso? De sondar a terra, não é verdade? Para que você possa ter um início, dar o pontapé inicial, não é isso? No processo de levantar líderes. Então, aqui agora nós vamos ver dentro desse contexto da célula. Uma vez que você já é um líder, como que você vai fazer para que os membros da célula se tornem líderes? Ou seja, para que eles venham a ser discípulos de fato. Estamos sempre ligando aqui líder e discípulo como sinônimo, tá certo? E depois, uma vez que você é um discipulador, o seu desafio é outro, não é levantar líderes. O seu desafio é levantar outros discipuladores, tá certo? Então, nós vamos passar aqui dicas para você e nós vamos falar de 4 aspectos do líder e vamos falar depois só de 2 do discipulador. Mas eu quero já lembrar você o seguinte, a maneira de você transformar membros em líderes, primeiro tem que trabalhar no líder. Então, muitas vezes o problema está aí no líder. Então, tem que mudar o líder. E para que possamos levantar líderes em discipuladores, nós temos que trabalhar no discipulador. Porque normalmente o problema está no discipulador, percebe? Então o foco aqui sempre é o líder ou o discipulador. Mas antes da gente falar, eu queria mostrar para você aqui os mitos do discipulado. Lembra que nós falamos do mito, da estrutura, né, da igreja em células, do crescimento da igreja em células. Depois nós falamos também dos mitos da liderança. E agora nós vamos falar dos mitos do discipulado. Então o mito é aquilo que às vezes as pessoas acreditam, mas que não é verdade, tá certo? Então, existem mitos também do discipulado. Quais são? Primeiro, o discipulador deve andar atrás do discípulo. Isso é um mito. É o contrário. É o discípulo que tem que ter a iniciativa de procurar o discipulador. Tá certo? Esse é o relacionamento normal, mais saudável. Você anda atrás dele até o momento que ele vai ser levantado. Uma vez que ele já é levantado e que ele já é um discípulo, aí inverte. Então, para ele crescer, ele é que tem que ir atrás. Segundo, o discipulado é para alguém cuidar de mim. Então, tem pessoas que têm essa ideia. Falam, meu discipulador não cuida de mim, não lembra de mim. Né? Fica parecendo aquele bebê, aquela eterna criança. Sempre precisa de alguém para cuidar dele. Isso está errado, meu irmão. Se você tem essa atitude como discípulo, está na hora de você mudar. Quero falar algo para você. Deixa de ser criança, cresça. Se você decidir crescer, você vai usufruir muito mais do discipulado. Saia dessa fase da infância. Não sei quantos anos de fé você tem, mas se você tiver 2 anos de convertido, é o ideal para que você possa
ter uma atitude de alguém mais maduro na fé. Nós consideramos isso por quê? Porque nós ministramos o cursão, é para novo convertido, que é 6 meses. E nós ministramos depois o CTL também para pessoas que têm, às vezes, 1 ano de convertido. Então, 1 ano, 2 anos, ele já aprendeu muitas coisas, inclusive sobre o discipulado. Terceiro, o discipulado é somente para relatórios. Então, a pessoa vai na reunião só para passar o relatório errado. Outro, aceito o discipulado, mas não me falem, mas não que falem na minha vida pessoal. Isso está errado, meu irmão. O discipulador, ele não vai controlar a pessoa, mas ele é alguém que vai falar da parte de Deus na vida do discípulo, sim. Então, ele deve falar sobre aquilo que está errado. Então, às vezes, no relacionamento conjugal, não é isso? Ou, às vezes, se a pessoa é solteira, vai falar para a pessoa, irmão, você conversa muito com as moças, você fica dando esperança para elas, mas você não se relaciona com ninguém. Irmão, tenha cuidado com a sua postura, está errado, não é verdade? Então, começar a falar com as pessoas a respeito de várias coisas. A vida financeira, por exemplo. Não, eu percebo que você não dá oferta. Percebo que na oferta das primícias você também não deu, que você estava apertado. Percebo que você está sempre em dívida. Irmão, vamos ver isso aqui. O que está fazendo? O que está errado? Entende? Então, deve falar sim, para que essa pessoa possa crescer. O discipulado fala da transformação do caráter, irmãos. E muitas vezes o caráter é um caráter errado e precisa ser transformado. Por isso, a necessidade de falar na vida da pessoa, não é isso? E sempre falar com base na palavra. Não estou dizendo falar a opinião do discipulador, mas falar a palavra. Você percebe que Paulo muitas vezes fala isso? Digo eu, não o Senhor. Então, ele está sempre ali dando orientações. Mas é claro que ele está falando ali inspirado por Deus. Né? Outra coisa, não tenho tempo para o discipulado. Como não tem tempo para o discipulado? Discipulado é um estilo de vida. Então, é a mesma coisa, às vezes, de você falar, não tem tempo de ser filho. Eu não tenho tempo de ser pai. Se você for procurar tempo, você nunca vai ser. Então, todo mundo tem o mesmo tempo, 24 horas por dia. A maneira como nós usamos o tempo, cada um decide. Então, discipulado é um estilo de vida. Uma vez que você nasceu de novo, você é filho de Deus, você deve se abrir para estar nesse relacionamento do discipulado. Tanto para ser um discípulo, como para ser um discipulador. Posso crescer sozinho. Esse é um equívoco que as pessoas têm. Vai ler a Bíblia. Vai ler a Bíblia se as pessoas cresceram sozinhas. Todas as pessoas tiveram alguém que investiram na vida delas. Até Jesus. Ela fala que para Jesus nascer, Simeão e Ana tiveram que interceder. E lá em Lucas, Deus fez questão de deixar registrado que eles oraram. Para que Jesus pudesse crescer, nascer e crescer, ser protegido na infância, Maria e José tiveram que investir a vida deles, a juventude deles, naquela criança. Para que Jesus pudesse ter um ministério, João Batista teve que vir antes dele como proclamador. Ele era a voz que clamava no deserto. Então percebe, tantas pessoas que Deus usou na vida de Jesus para que ele pudesse ter o seu ministério. Se foi assim na vida de Jesus, eu quero te garantir, meu irmão, você também não vai crescer sozinho. Você precisa crescer com pessoas. Pessoas orgulhosas são incapazes de aprender com outros. Isso é verdade. Muitas vezes o que impede algumas pessoas de entrar no discipulado é o orgulho, porque não quer realmente aprender com outra pessoa. E às vezes uma pessoa até mais nova do que ela. Né? Quero ser discipulado, mas não quero liderar. Quer ser um discípulo, mas não fazer o que a pessoa faz. Você sabe que uma vez eu ouvi isso de uma pessoa. Ela disse para mim exatamente isso. Falou, olha, eu quero ser seu discípulo, mas eu não quero trabalhar com crianças. Então foi uma coisa bem assim definida. Eu falei, muito estranho. Como que você quer ser meu discípulo, mas não quer fazer o que eu faço? Imagina, né, os discípulos de Jesus falando isso para Jesus. Eu quero ser seu discípulo. Eu não quero pregar, não quero ter que jejuar, não quero a cruz, não quero nada disso. Isso não é discipulado. Então, o discipulado fala de você se comprometer com a obra que a pessoa está fazendo. Tá certo? Então, são mitos do discipulado que nós precisamos tirar da nossa mente, porque isso não é discipulado. Vamos ver, então, como que nós podemos trabalhar nesse contexto do discipulado? Primeiro, transformando membros em discípulos. Lá em Atos 6, nós vemos que a Bíblia chama a igreja de comunidade de discípulos. Olha, diz assim, naqueles dias, multiplicando o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus,
Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos. Percebe? Então, nós vemos aqui que a igreja era uma igreja de discípulos. Então, quando nós estamos falando dessa transformação de levar todos a serem líderes, isso é bíblico, porque a igreja começou assim. Então, é importante que você entenda o seguinte: qual é o maior desafio do líder de célula? Fala, onde você está. Qual é o maior desafio do líder de célula? O maior desafio do líder de célula é transformar os membros em discípulos. Vamos repetir isso? Fala, o maior desafio do líder de célula é transformar os membros da célula em discípulos. Amém? Isso, de fato, é uma verdade. A função do líder de célula é passar o DNA dele de discípulo para cada membro da célula. Não é isso? Então, você entenda o seguinte, que nós não queremos, na verdade, é crescer em número de membros, mas nós queremos é crescer em número de discípulos. Então, como que o líder vai fazer isso? Ele vai fazer isso de 4 maneiras bem distintas. Primeiro, o líder tem que vencer os próprios bloqueios que ele tem. O líder tem bloqueios? Tem. Ele tem bloqueios, é aquilo que impede ele de exercer a sua função de uma maneira completa. Então, ele está ali, ele faz a parte dele, mas não é 100%, não é isso? Então, quais que são esses bloqueios? Então, eu coloquei aqui pelo menos 3. Se você é um líder de célula, então, vença isso aqui. Qual que é o primeiro? A célula como um grupo não é o foco. Como? Estou dizendo o seguinte, que você não deve colocar a reunião da célula como sendo a prioridade. A prioridade são os membros, individualmente. Não é isso? Então, a igreja, o crescimento da igreja, ela está associada ao crescimento das células. Mas o crescimento da célula depende do crescimento do líder, ou seja, da atitude daquele líder. Se o líder não agir de uma maneira apropriada, a célula não vai crescer, entendeu? E uma das maneiras que esse líder às vezes erra é nesse aspecto aqui. Ele então coloca o foco só no grupo, não é isso? E não nos membros individualmente. Aí o que acontece? Ele começa a ter aquela atitude de atacado e não de varejo. Qual que é a atitude de atacado? Ele trata as pessoas ali como um público. Ele fala de uma maneira genérica. E só tem aquela atitude na reunião. Mas ele não se relaciona individualmente com cada um. A atitude do varejo é aquela atitude de relacionar com cada pessoa. Como que um pai de família edifica sua casa? Ele edifica sua casa à medida que ele se relaciona apropriadamente com cada membro da família. Com a esposa, com o filho mais velho, com o caçula, com a moça, com o jovem, com o adolescente, não é verdade? Se ele se relacionar de maneira igual com todo mundo, ele vai ter problemas. Então, o líder, ele tem que aprender isso. Você não pode colocar o seu foco só na reunião. Então, um dia antes da reunião, ele prepara a reunião, prepara a palavra e tal, e vai para a reunião e faz a célula. Pronto. Não. Você tem que colocar o foco nas pessoas. Por isso que vem o seguinte aspecto. O crescimento da igreja está baseado na formação de líderes. O que isso quer dizer? Que a principal tarefa do líder não é a reunião semanal, e sim o discipulado dos membros. Vamos falar isso? Fala isso para a pessoa que está perto de você aí. Fala para ele. A principal tarefa do líder não é a reunião semanal, e sim o discipulado dos membros. Olha, isso se torna, então, um bloqueio. Por quê? Porque se o líder só valoriza a reunião e não o relacionamento individual, o que vai acontecer? Ele vai inverter, não é isso? Ele vai pôr o foco só na reunião e não no relacionamento. A reunião é uma vez por semana, mas o relacionamento acontece durante toda a semana, todo o tempo, entendeu? Então, é importante isso, porque eu acho que muitos líderes deixam de se relacionar. E por causa disso, os membros ficam mal acostumados. É como aquela criança, fica o tempo todo dando comida na boca dela. Olha, peraí, tem uma hora que ele cresceu, ele tem que aprender a comer sozinho. Não dá para ficar o tempo todo, né, só orando com a pessoa. Então, às vezes, você tem que falar, irmão, peraí, agora você vai orar. Não é isso? Então, às vezes, o membro sempre vem buscar a orientação do líder de célula. Isso deve acontecer mesmo. Mas, dependendo da idade da pessoa, você deve falar, irmão, você já orou sobre isso? Não. Então, você vai orar.
Ah, mas eu queria que você me falasse o que eu devo fazer. Eu falo, não, é melhor que você ore. Ore, Deus vai falar com você, depois nós vamos conversar. Aí você, como líder, vai orar também para Deus falar com ele. Porque você vai levá-lo, né, a ter uma postura de crescer individualmente. Irmãos, isso é tão importante. Agora, aquele líder que quer sempre dar o conselho, ele se vê na obrigação de dar opinião de tudo. Então, o líder chega para um membro da célula, pergunta para ele, o que eu tenho que fazer assim? Assim? Aí o líder pensa, faz isso. Olha, aí você está agindo como Deus. Não é assim. O seu papel, querido, é você trabalhar na formação de líderes. Então, líderes têm que ser pessoas que têm um relacionamento com Deus. Então, você precisa desafiar os membros a se relacionar com Deus, a orar, a ouvir a voz de Deus. Se você perde essas oportunidades que acontecem, como que você vai fazer isso? Eu me lembro uma vez num encontro de crianças, encontro de juvenis, de 10 a 12 anos. Aí tinha uma juvenil lá que ele me fez uma pergunta. Na hora do batismo do Espírito Santo, eu falei para ele, olha, hoje Deus vai falar com você. Falei exatamente isso para ele. Ele olhou para mim assim e falou assim, como é que eu sei que Deus vai falar comigo? Eu falei, uma boa pergunta é essa. De fato, é uma boa pergunta. Né? Eu falei, você vai saber, porque quando Deus fala conosco, algumas coisas acontecem. Aí eu falei para ele, às vezes você tem vontade de chorar, às vezes você tem vontade de pular, então às vezes você sente algo dentro de você se movendo, não é isso? E você começa a perceber, né? Às vezes você ouve a voz de Deus, parece um pensamento, mas não é um pensamento, porque são coisas que você nunca ouviu antes. Então eu comecei a dar algumas dicas para ele, para ele identificar a voz de Deus. E depois eu deixei ele lá orando e outras pessoas foram orar com ele. Eu fiquei orando, falei, Senhor, fala com ele, Senhor, ensina para ele. E foi interessante que depois, no final da reunião, ele veio assim, falar comigo, ele estava com os olhos vermelhos de tanto chorar. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu descobri como é que Deus fala conosco. Achei tão lindo, porque assim, eu apenas desafiei ele a ouvir a voz de Deus. Olha, uma criança de 12 anos, não é verdade? Então, assim, você deve ter essa postura com os membros da sua célula. Leva eles para o Senhor, insiste. Fala, irmão, Deus já falou com você? Como que Deus fala com você? Não é isso? Levá-los a ter um relacionamento com a pessoa de Jesus. Terceiro, como vencer os próprios bloqueios? Mudar a estratégia da célula de organização para uma estratégia de liderança. O que é isso aqui? É porque muitas vezes o líder fica preocupado só com a organização da célula. Aí ele esquece de relacionar-se. Não é isso? Esses três estão interligados. Né? Eu quero que você entenda o seguinte, o líder, a principal tarefa do líder de célula é encontrar um líder, treinar esse líder e enviar líderes novos para outras células. Essa é a tarefa mais importante do líder. Se você não está fazendo isso, você não está liderando 100%. Se você está há um ano só fazendo reunião de célula, pregando, ministrando as palavras que saem no boletim, passando os recados para os membros, fazendo comunhão, você está rendendo 50%, meu irmão. Talvez nem isso. Então, a principal tarefa do líder de célula é encontrar um novo líder e treinar esse líder. Não um, mais de um, não é verdade? Por isso que ele tem que vencer esses bloqueios, de às vezes ficar preocupado só em organizar a reunião, mas não se preocupar em relacionar e levar esses membros a serem verdadeiros discípulos. Então, nós colocamos aqui um PowerPoint para você. Esse desafio do líder de célula. Como que ele vai levar todas as pessoas aqui para o centro do círculo? Então, os perdidos falam do evangelismo. Então, os visitantes, às vezes falam de pessoas que, às vezes até já nasceram de novo, mas não estão em alguma igreja, não é verdade? Os membros são aqueles que já são membros da igreja. Então, todos vão para o centro do círculo. Então, nós falamos de todos esses aspectos aqui, lá no primeiro bloco, quando eu falei da estrutura, eu falei sobre os fatores de crescimento da célula. E uma das coisas que eu falei é a vida devocional do líder. Não é isso que o líder vai orar para a célula crescer. Então, ali ele vai orar para pessoas se converterem. Então, isso aí já é um outro aspecto. Agora, aqui nós estamos falando de, uma vez que ele já tem ali os membros da célula definidos, todos são membros da igreja, como que ele vai levar agora esses membros a serem líderes em treinamento? Né? Porque antes de ser um líder, ele vai ser um líder em treinamento. Então, ele tem que entender o seguinte, que ele não precisa fazer nada fora do normal, tá
tá certo? Ele precisa apenas se concentrar nesse objetivo. Imagina um pai de família que fica procurando estratégias para levar os filhos a crescer, a amadurecer, ao rapaz a se tornar um homem, a moça a se tornar uma mulher. Ele não tem que ficar se esforçando. Ele tem que apenas acompanhar as fases do crescimento e se posicionar. E ensinar. Falar, você já é um rapaz de 15 anos, então a partir de agora você vai fazer assim, olha, você é assim. Começar a tratar os filhos de uma maneira apropriada. Ele nem vai cobrar fora do tempo, mas também não vai se conformar. Não é isso? Que eles se tornem crianças e dependentes do pai e da mãe com uma idade que já poderiam estar agindo por si mesmos. Entendeu? O líder de célula também da mesma maneira. Segunda maneira de transformar os membros em discípulos. Investir nos membros através do ensino da palavra. Então, ele vai investir nos membros, o líder, através do ensino da palavra. Então, eu gosto desse versículo, que está lá em Atos 6, aqui não saiu a referência, mas é Atos 6, 8, ou então 8, 6, um desses dois, que diz o seguinte: crescia a palavra e se multiplicava o número de discípulos. Então, nós vemos aqui, é perceptível, que enquanto a palavra era ensinada e pregada, os discípulos se multiplicavam. Então, essa multiplicação, ela está associada, sim, ao ensino. Então, talvez aqui você fique pensando, bem, mas e o líder, então? Ele tem que ensinar ou ele tem que multiplicar, levantar outro líder? Os dois, tá certo? Então, o líder deve ensinar a palavra, que à medida que os líderes, que os membros forem entendendo, tá certo? A respeito da palavra, eles também vão se abrindo para a liderança. E aqui eu quero falar para você sobre como ensinar, o ensino prático. Porque às vezes a gente fica ensinando, ensina coisas que não tem como praticar. Não é isso? Tem gente que é muito preocupado em dar uma boa palavra, em impressionar as pessoas, né? Em ter um bom desempenho, em receber elogios, em ser visto como um bom orador. Para com isso, irmãos. Isso aí não é importante, não. O importante é que as pessoas cresçam. Amém? Então, você na sua casa lá, por exemplo, você não fica toda semana fazendo um prato, né? Um salmão com maracujá, no outro dia você faz um filé com ervas, isso e aquilo. Não, o básico é o quê? O arroz e feijão. Se você ficar comendo isso diferente todo dia, vai chegar uma hora e você fala, gente, estou com vontade de comer um arroz, um feijão, um tomate, um ovo frito, um bife acebolado. Isso por quê? Porque você não tem que ficar trazendo coisas diferentes toda semana para a célula. Você tem que ensinar o básico. Você tem que ensinar as pessoas, é o que Jesus falou aqui em Mateus 28, 19 e 20. Como que ele falou que nós temos que fazer discípulos? Ele falou, batizando em nome do Pai, ou seja, tem que consolidar a pessoa como membro da igreja, não é isso? Que o batismo fala disso. E ensinando a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado. Olha aqui, Jesus ele não apenas falou para nós fazermos discípulos, irmãos. Ele nos mostrou como fazer. Então, o líder de célula é alguém que vai investir no ensino da palavra na célula. Entenda uma coisa que eu coloquei aqui para você, 3 maneiras bem práticas de você fazer um ensino prático. Um bom ensino é aquele que as pessoas aprendem. Então, um bom professor é aquele que leva os alunos a aprender. Tem um livro que diz que quando os alunos não aprendem, é porque o professor não ensinou. Não creio que é 100% assim. Tem uma parte também dos alunos, não é verdade? Às vezes ele é um bom professor e os alunos não aprendem. Então, às vezes é um bom líder, mas a pessoa não se dispõe. Jesus teve isso, né? Ele perdeu Judas, porque Judas não aprendeu e não praticou o ensino de Jesus. Mas você deve ensinar de uma maneira que as pessoas possam praticar aquele ensino. Eu acho que um problema grande que existe hoje nas igrejas, às vezes, é isso. A palavra é pregada semanalmente, mas os crentes não mudam. As pessoas não mudam. Como que essa palavra não muda o comportamento das pessoas? Como que essa palavra não muda o caráter dela? Não é isso? Então, assim, na célula, nós estamos ali para edificar. Então, ensinar a praticar a palavra. O que é praticar a palavra? Você tem que aplicar aquela palavra na vida da pessoa. Então, nós fazemos isso muito no trabalho com crianças. Todos os nossos materiais, ele tem a lição bíblica, ele tem ali o princípio que nós tiramos daquela lição, e aí nós fazemos uma aplicação.
né? Então, nós ensinamos, por exemplo, que a palavra de Deus ela é a verdade. Então, nós explicamos para a criança. Então, como que ela vai fazer? Falou, olha, se você tiver que fazer uma prova e você não souber aquela matéria, você vai estudar e você vai orar. Porque a Bíblia fala que Deus dá sabedoria. Você vai pedir sabedoria e Deus vai te fazer lembrar do conteúdo que você precisa na hora da sua prova. Isso é uma aplicação tão simples, mas é aplicar a palavra na vida daquela pessoa. Então, você tem que aplicar de acordo com a idade dela. Então, se eu estou falando para criança, eu falo para a criança. Se é um jovem, eu falo para o jovem. Se são casados, se são adultos, eu falo para eles. Então, a aplicação é de acordo com a realidade das pessoas, tá certo? Uma outra maneira é colocar as pessoas falando. Você sabe que quando as pessoas falam, elas vão aprender muito mais. Se a pessoa só ouve, ela retém apenas 10% do que ela ouve. Se ela ouve e vê, ou seja, se você já tem ali um texto, um livro, um esboço do que você está falando, ela está ouvindo e está lendo, ela vai aprender até 50% daquilo que está sendo ensinado. Agora, se ela ouve, vê e fala, tá certo? Se ela tem a oportunidade de falar, de repetir, de testemunhar ou de ministrar na célula o mesmo assunto, aí ela tem a capacidade de aprender 90%, ou seja, de reter até mais de 90% daquilo que ela aprendeu. Tá certo? Então, para ser um ensino prático, você deve fazer isso. Então, você deve aplicar na vida da pessoa, mas você deve também motivá-la a ler e motivá-la a testemunhar, a falar. Por isso que na célula tem que ter o compartilhar. Porque quando os membros começam a falar, né, eles vão também aprender. Mas você tem que falar o seguinte, você tem que determinar o assunto. Porque tem pessoas que são prolixas, né? Ela começa a falar de coisas que não tem nada a ver. Então, o líder tem que trazer para aquele contexto ali que é o alvo, né? O assunto ou aquele tema que você está ministrando. Outra coisa, ensinar é passar a visão. Então, quando você está ensinando, você tem que passar a visão. Amados, a visão não é célula. A visão é Mateus 28, 19. Fazer discípulos. Então, para fazer discípulos, nós temos que ganhar as pessoas, nós temos que consolidá-las na igreja e nós temos que discipulá-las. Então, há um processo, isso é visão, tá certo? Então, essa visão ela tem que ser passada, ela não vai ser passada de uma vez, ela vai sendo passada aos poucos, não é isso? Então, quando nós estamos falando de visão aqui, nós estamos envolvendo várias coisas. Então, os membros não podem só saber o slogan, ele tem que saber como praticar aquela visão. Porque uma visão que é de fato divina, ela é praticável. Uma visão que você não pode praticar, não é uma visão realmente que vem de Deus. Porque tudo que Deus nos manda fazer, Ele nos ensina como. E de fazer discípulos, ensinando-os a guardar. Percebe? Então, esse passar a visão aqui, coloquei um texto aqui também, que está lá em Deuteronômio, que desde o Velho Testamento, que Deus fala para o povo de Israel, que eles tinham que ensinar, não é isso? Então aqui fala, eu te ordeno, tu e teu filho e o filho de teu filho. Então percebe, é um ensino, é uma visão que é passada de pai para filho, não é isso? Essa é a maneira de Deus passar a visão. Então o líder de célula deve ensinar a visão, não é isso? E uma maneira de você ensinar a visão, quero mencionar aqui a visão, por exemplo, dos vencedores, não é isso? Então, a visão dos vencedores deve ser ensinada, não é isso? Que, de fato, existe um galardão, não é isso? Que o vencedor é aquele que faz a vontade de Deus, que é obediente, faz aquilo que Deus mandou. Então, você vai ensinar tudo isso, não é verdade? Então, quando você vai falando isso, isso vai entrando na mente da pessoa, ela vai entendendo que existe uma recompensa, não é verdade? Que existe um propósito para todas as coisas. E essa é a maneira de nós fazermos, né? Eu achei interessante uma vez que eu estava ministrando sobre a visão dos vencedores, e aquilo ficava na minha mente o tempo todo, eu só pensava, sabe quando você deita, sonha com aquilo, acorda, aí você vai andando pelo caminho, tudo você só pensa naquele assunto que você está falando. Às vezes isso acontece quando você vai casar, tudo que você olha, você só vê coisa de casamento, não é? Ou então quando você vai ter um filho,
Tudo que você vê, você só vê coisas para criança. Então, isso é natural. E uma vez aconteceu uma coisa engraçada, porque eu estava tão encucada com aquela coisa de arrebatamento e vencedor. E aí, um dia, na hora de dormir, eu e a Luísa estávamos conversando, já estávamos deitados, todas as luzes apagadas, estava bem escuro. E a gente conversou rapidamente, assim, umas coisas, né? E de repente eu falei alguma coisa, e aí eu coloquei a mão assim, ele não estava do lado. Eu falei, ué, mas um segundo ele estava conversando aqui do meu lado. Aí eu bati a mão na cama, nada. Aí eu falei, Aloysio? Não respondeu. Aí eu já me deu até uma batedeira. Eu falei, Aloysio? Eu pensei naquela hora, gente, será que ele foi arrebatado? Eu fiquei. Foi uma das únicas vezes que eu realmente pensei isso. Aí logo ele saiu do banheiro. Eu falei, mas onde que você estava? Ele falou, Márcia, eu fui só no banheiro. Eu falei, mas como que pode? Está aqui conversando, um segundo depois, saiu sem eu ver e de repente eu já até me assustei. Mas você sabe que isso é bom, você falar, até que entra mesmo na mente, no coração dos membros. Né? E você sabe que nós ensinamos isso para a criança também? Foi interessante, uma vez uma mãe veio me contar, para você ver como que as crianças, elas aprendem, irmãos. E é a fase que nós temos que ensinar e passar a visão para eles. É a melhor fase, né, é a infância. Uma vez uma criança, ela tinha 3 ou 4 anos. Aí ela estava em casa brincando com o irmão, é filha de um pastor, que hoje não está mais em Goiânia. E aí eles estavam brincando lá, e o irmão mais velho aprontando, fazendo. Aí a menininha de 4 anos olhou para ele e falou assim, você não é vencedor, você vai ficar para a grande tubulação. E a mãe riu muito, né, porque a mãe sabia do que se tratava, e depois ela veio me contar. Agora, onde essa criança de 4 anos ouviu a respeito de vencedor e da grande tribulação, né, que ela falou tubulação. Mas ela associou as duas coisas, percebe? Então, à medida que você vai passando a visão, os membros vão também entendendo como que eles vão praticar. E, por fim, você vai ensinar a relacionar. Porque relacionar é uma arte, né, irmãos? Então, as pessoas têm que desenvolver, de fato, essa arte de relacionar uns com os outros. Às vezes tem um irmão que é muito egoísta, aí tem um outro que é muito bruto, não é isso? Então, tem vários tipos de pessoas. E ali você vai ensinar os irmãos a amarem, não é isso? A exercer o amor do Senhor, a aceitar uns aos outros, não é isso? E esse relacionamento, ele vai acontecendo à medida que o líder ensina. Então, tudo isso fala de um ensino prático que vai levar os membros a amadurecer e eles, com certeza, vão se abrir para liderar. Então, terceira coisa que nós falamos aqui, investir nos líderes em treinamento. Então, primeiro nós falamos aqui que o líder deve vencer os seus bloqueios, não é isso? Não ficar focando ali na reunião, mas no relacionamento ou investir individualmente nos líderes. Depois nós falamos da importância do ensino da palavra, o ensino prático. E agora estamos falando da importância do líder investir em líderes em treinamento. Então, ele deve investir nesses líderes em treinamento e eu coloquei aqui o básico, que são as qualificações do líder em treinamento. Então, para que você possa levantar um líder, um membro da célula, para ser um líder, ele tem que ter no mínimo isso aqui. Ter ido ao encontro, não é isso? Batizado nas águas, no Espírito Santo, e ser também uma pessoa cheia do Espírito, você vai perceber isso na célula. Ter concluído o cursão e o CTL, que são os cursos que vão prepará-lo para liderar. Ter compromisso nos cultos da igreja, né? Ser um dizimista, um ofertante, que isso também é importante. Ter um coração ensinável, porque ele tem que aceitar ser exortado, ensinado pelo líder. Né? Ter submissão à liderança. Então, não pode ser aquele líder, aquela pessoa que está sempre falando mal da liderança, que tem uma postura, às vezes, rebelde, negativa, não é isso? E não ter nenhuma prática pecaminosa. Então, se você já sabe que a pessoa, às vezes, tem algo que ela ainda não resolveu na vida dela, então é melhor esperar para depois levantá-lo como líder em treinamento. E o livro também fala de outras considerações aqui em relação ao líder em treinamento, que eu não vou falar aqui, mas está no livro e você deve ler e estudar. Tá certo? Se você é discipulador, você deve falar isso para o seu líder. Não é isso? Como paciência, ser alguém constante, responsável, comedido nas palavras, né? Disposto ao sacrifício. Então, tem uma série de características que vai levar o líder a investir no líder em treinamento. Nós temos líderes em treinamento,
Então, quando uma criança, um juvenil vai para o encontro, ele não pode batizar. Mas a partir dos 10 anos, se ele é alguém firme na célula, nós colocamos ele como líder em treinamento para treiná-lo. Então, isso de fato tem nos levado a ver resultados, né? Crianças que de fato são cheias do Espírito, sabe, eles oram em línguas, são pessoas comprometidas, eles jejuam. Então, assim, é tremendo, amados, nós vermos isso. Eu vejo como que tem funcionado isso até com criança. Mas se funciona com criança, com certeza vai funcionar também com todas as outras idades, não é isso? E o último aspecto aqui do líder, para ele transformar os membros em discípulos, é que ele deve ser um bom discípulo. Então, como que ele vai reproduzir? A partir daquilo que ele é, não é isso? Então, eu coloquei aqui as características de um bom discípulo, que nós podemos ver, então, na vida de um líder. Ele é comprometido com Deus e é comprometido com a palavra. Não é isso? Se é comprometido com Deus, fala de não ficar usando desculpas, né? Da mulher, do filho, que não pode liderar. Jesus mesmo falou que aquele que não aborrece o pai, mãe, filhos, irmãos e irmãs, né, e a própria vida, não pode ser meu discípulo. E se é comprometido com a palavra, fala que não é aquela pessoa que está preocupada em falar coisas novas, não é isso? De impressionar as pessoas com uma boa oratória. Mas é alguém que está, de fato, preocupado em edificar os irmãos. Ainda que seja para repetir. E olha que esse versículo, eu gosto muito desse versículo aqui de Filipenses 3:1. Olha o que Paulo fala. A mim não me desgosta, e é segurança para vós outros, que eu escreva as mesmas coisas. Olha, se Paulo repetia, então nós também temos que repetir. Essa é uma característica de alguém comprometido. Uma outra característica de um bom discípulo é que ele se esforça para estar com o seu discipulador. Então, o líder tem que ser alguém comprometido com o discipulador. Nas reuniões, nos relatórios, no relacionamento, uma vida transparente. Não é isso? Às vezes, em relação a erros. Nós vemos, por exemplo, um exemplo aqui de Ruth e Noemi, que Noemi, ela insistiu para Ruth voltar. E Ruth, antes de fazer ali a sua decisão, ela fala, olha, não insiste para que eu te deixe, né? Porque eu não vou te deixar, eu vou ficar perto de você. Isso fala de alguém resolvido, de alguém decidido, não é aquela pessoa em cima do muro. Não sei se eu vou para a reunião de discipulado, não sei se eu vou hoje, não sei se eu ligo, não sei se eu dou uma desculpa. Não, um bom discípulo, ele é comprometido com o discipulador, não é isso? Ele segue a direção do discipulador. Quando o discipulador fala, ele segue. Ele não fica pensando, eu acho que eu vou fazer isso, não. Eu acho que eu vou fazer diferente. Não, você é um bom discípulo se você ouve o que o seu discipulador fala, não é isso? E uma outra característica também de um bom discípulo é que ele faz discípulos. Então, um líder é alguém de fato que vai transformar os membros em discípulos, não é isso? Porque essa é a característica de um bom discípulo, ou pelo menos ele se empenha nisso, né? Se ele se empenhar, com certeza, ele vai ver o resultado. No livro, nós temos ali os 3 tipos de discípulos, né? Que são discípulos passivos, discípulos pródigos, aqueles que só querem receber a posição, mas não quer aprender de fato com o discipulador, e o discípulo produtivo, que é aquele que vai se multiplicar. Então, o alvo aqui de gerar discípulos são esses discípulos produtivos, não é isso? Então, isso aqui fala dos 4 aspectos do líder, né? Como que o líder deve agir, quais as atitudes que ele deve ter, para que ele possa levar os seus membros a liderar uma célula. Amém? E eu gostaria, então, de passar agora para esse segundo aspecto, que nós vamos falar apenas de 2 pontos, que é como transformar os líderes em discipuladores. Então, uma vez que você é um discipulador, então você está acompanhando agora os líderes, não é isso? Então, como que isso vai acontecer? Qual que é a principal tarefa do líder de célula? A principal tarefa do líder de célula é levantar e treinar um outro líder, não é? E qual que é a principal tarefa do discipulador? Queria que vocês lessem aqui no PowerPoint em voz alta. Bem, então a principal tarefa do discipulador é levantar e treinar outros discipuladores, tá certo? Muitas vezes o discipulador, ele fica preocupado em levantar um líder, não é isso? Aí ele fica ali preocupado em levantar um líder em treinamento e ajudar o líder.
Mas essa não é a principal tarefa dele. A principal tarefa dele é treinar outros discipuladores. Lembra que eu falei para vocês sobre a característica inerente de todos os seres vivos, que é o quê? A capacidade de reproduzir. Então, nós já temos isso, nós precisamos apenas usar, né? Eu me lembro certa vez que eu queria ter uma horta na minha casa. Aí eu plantei a horta, separei, fiz tudo que eu tinha que fazer, coloquei as sementes, até nasceu uma cebolinha, uma salsa, mas depois o negócio não rompeu. Porque horta, na verdade, você tem que cuidar, você tem que estar ali investindo. E eu acabei não fazendo isso. E a horta morreu. Mas aí passou um tempo, começou a nascer um pé de mamão, exatamente no lugar. Eu falei, gente, eu não plantei um pé de mamão, como que esse mamão nasceu? Esse pé de mamão nasceu. E hoje está lá, né? Eu falei, vou deixar crescer para ver realmente se vai dar mamão. E de fato ele cresceu e está cheio de mamão. E eu fico pensando, puxa, eu não plantei, mas com certeza a semente caiu lá e ele nasceu. Por quê? Porque ele está apenas manifestando aquilo que é próprio da natureza dele, que é se reproduzir. E nós vemos que isso é claro, amados, para nós na Bíblia. Sabe, você tem que desmistificar essa ideia de que é difícil demais levantar líder e treinar. Não é. Esta obra é de Deus. Acredite, é possível fazer, né? Olha, se eu comecei o meu trabalho, eu não tinha nenhum líder. Quando Deus me chamou em 1999, amados, eu nem enxergava as crianças como ministério. E Deus falou a respeito do ministério, que ele ia levantar, que ele ia fazer, que havia um propósito para isso, que Deus queria que nós investíssemos nas crianças para formar uma geração de líderes. Eu criei nesta palavra. Amados, em 10 anos, nós já temos mais de 1.000 líderes. Hoje, no Brasil todo, nós temos, acho que, cerca de 2.500 líderes de crianças, contando com os pastoras que estão, de fato, comprometidos nesse ministério. Olha, isso é obra de Deus. Então, Deus vai fazer. Você deve crer, tá certo? E ter uma atitude de alegria. Ser um líder de célula alegre, ser um discipulador alegre, gostar daquilo que você faz, gostar das pessoas que você lidera. Isso é tão importante que as pessoas vão perceber se você está lá por obrigação ou se você, de fato, tem prazer em estar com elas. Não é verdade? Então, a tarefa de transformar líderes em discipuladores visa trabalhar primeiro com o discipulador. Então, da mesma maneira que o líder tem que vencer os bloqueios nele, para que ele possa se reproduzir, o discipulador também tem que trabalhar atitudes erradas nele, para que ele possa se reproduzir também. Então, como que ele vai fazer isso? De duas maneiras bem básicas. Mudar a mentalidade do discipulador, ele vai mudar a maneira que ele pensa. E segundo, ele vai mudar as atitudes, tá certo? Uma vez que você muda a maneira de pensar, você muda também a maneira de agir, não é isso? Vamos ver então em relação à mentalidade do discipulador. Ele vai mudar aquela mentalidade de coletor de dados, não é isso? Coletor de dados é aquela pessoa que só faz o relatório. Ele pega o relatório com o líder, escreve e passa para o pastor. Então ele está sendo só um intermediário, mas às vezes ele não tem aquele trabalho de avaliar, de checar, e ele mesmo vê o que está errado e ir lá e resolver. Não, ele coleta os dados e passa. Não, ele tem que mudar a mentalidade para discipulador. Qual é a mentalidade de um discipulador? De um estrategista, de ter estratégias para fazer o trabalho acontecer, para mostrar o caminho para o líder, não é isso? Então, muitas vezes, a mentalidade errada do líder e do discipulador. Por quê? Olha aqui, o foco dos dois está na frequência dos membros da célula e não no discipulado dos membros. Então, às vezes, a pessoa está preocupada só ali com a frequência. Quantos deram na reunião? Quantos visitantes? Mas ele não está preocupado, de fato, com o discipulado. Entende? Então, ele tem que preocupar e colocar o foco no discipulado. Amado, se você tiver discípulos na célula, você vai crescer e você vai reproduzir. Mas se você tiver só membros, consumidores, aí você não vai ver resultado. Então, invista no discipulado dos membros. Discipuladores, invista no discipulado dos seus líderes. E eles vão desenvolver a sua liderança e vão reproduzir. Tá certo? Então, outra coisa, a mentalidade de escola.
Isso, qual que é aquela mentalidade de escola? É porque visa apenas ficar ali ministrando a palavra na célula, mas não coloca ali o foco no sacerdócio de cada membro. Então, você tem que mudar isso. Como que você pode mudar? Coloque os membros para falar. Então, um dia você vai lá e você ministra uma palavra. Olha, tem uma palavra no boletim, ou então no livro, tá certo? E você fala para os membros, ministra uma benção. Aí você diz, olha, agora, nas próximas 2 reuniões, nós vamos fazer o seguinte, o fulano vai falar esse primeiro tópico, o segundo você vai falar, e você vai falar desse terceiro. Aí a pessoa começa a tremer. Né? Ela fala, não, eu gostaria que fala, quero que você só vai ler e coloca de uma maneira simples. Mas à medida que você vai estimulando cada membro a exercer o seu sacerdócio, ele vai desenvolver, tá certo? E você tira aquele foco, aquela ideia de escola, que você tem apenas que ensinar, e o líder é que ministra, e os outros ficam calados e aprendem. Não, você está ali para levá-los a exercer o seu sacerdócio em Cristo. Amém? E nós colocamos aqui também critérios para ser um discipulador, porque é responsabilidade do discipulador mostrar para o líder. Falar, olha, tem uns critérios e você deve se encaixar neles. Quais? Levantar e treinar outro líder, não é isso? Multiplicar a sua célula. Isso aqui é o discipulador ensinando para o líder. Você deve ser aprovado no discipulado. Então você deve ser aprovado também pelo pastor para ser um discipulador. E você deve estar disposto a assumir as responsabilidades como discipulador, porque você vai ter que visitar as células e acompanhar, né, as células desses líderes que você levantou. Então, esse aqui é o caminho para ser um discipulador. Então, o discipulador vai deixar isso claro para o líder, vai mostrar para ele, vai colocar alvos para ele alcançar e vai estimulá-lo a crescer. Uma vez que ele faz isso, né, com certeza, ele vai crescer, tá certo? Lá em Filipenses 4:7, Paulo fala assim, o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Amados, você deve investir para que os seus líderes sejam vencedores, porque o crédito aqui fala do galardão. Não é? Então, nós não queremos, não é passar trabalho para as pessoas, não é apenas delegar. Nós queremos é que as pessoas exerçam seu sacerdócio e possam, de fato, cumprir o propósito para o qual eles foram chamados, que é fazer discípulos. Amém? Então, nós vemos aqui a segunda atitude de um bom discipulador. Né? Qual que é essa segunda atitude? É que ele investe no discipulado com o alvo de formar discípulos. Então, ele não está ali apenas fazendo uma reunião. Ele vai investir naqueles líderes e o alvo não é só acompanhar a célula, não é só pegar relatório. O alvo é fazer de cada líder um discipulador. Para isso, ele tem que mostrar o caminho para o líder de ser um discipulador. Eu falei aqui para vocês, não é isso? Ele vai alargar a visão dos líderes, ele vai fazer aqueles critérios conhecidos, não é isso? Ele vai estabelecer os critérios como um alvo, vai ajudar o líder a alcançar, não é isso? Ele vai deixar claro a responsabilidade do discipulador, não é isso? Ele precisa reconhecer o trabalho do líder na célula, porque isso vai motivar, e ele vai desafiar esse líder a acompanhar a célula que ele multiplicar. Percebe? As atitudes dele aqui, ele não está aqui preocupando com reunião de célula, ele está preocupado em investir na liderança de cada líder. Ele também ensina o discípulo que o procure. Então, ele tem que ensinar o líder, falar, olha, você que tem que vir atrás de mim. Ele não precisa falar dessa maneira, tá certo? Mas é importante você ver aqui que Jesus, ao chamar os discípulos, ele não estava ali chamando eles para ter um acompanhamento pessoal. Jesus estava chamando eles para um propósito. Então, o discipulador deve ensinar isso para o líder. Né? Outra coisa, ele não deve se comportar como o melhor amigo do líder. Eles podem ter identificação, intimidade, mas tem que ficar claro essa questão da liderança. Porque quando os dois são muito amiguinhos, não é isso? Aí o discipulador perde aquela autoridade de falar na vida do líder. Então tenha muito cuidado com isso, tá certo? Outra coisa, um bom discipulador age como um bom treinador. Então não é ser um amigo, mas é ser um treinador, porque você vai investir e vai treiná-lo para ser um bom discipulador. E por fim, investir na liderança dos líderes, não é isso? Visando multiplicá-la. E para isso eu coloquei uma sugestão aqui para você
para que você possa ministrar os 10 princípios para desenvolver a liderança. Esses 10 princípios estão no seu livro, tá certo? Nós colocamos aqui, e esses princípios, a sugestão é que você trabalhe durante um ano. Então, durante um ano, na sua reunião do discipulado, você tira um tempo, às vezes de 15 minutos, e ministra um princípio. Então, durante um ano, você consegue ministrar os 10. Esses 10 princípios vai ensinar o líder a desenvolver a sua liderança, visando o quê? Multiplicá-la em um ano, tá certo? Vou apenas ler com você aqui e depois você vai ler no seu livro. Quais são os 10 princípios para desenvolver a liderança? Faça o que precisa ser feito. Rejeite uma liderança frágil. Relacione-se de forma saudável. Seja fiel no pouco. Cresça em oração. Lidere com um propósito. Não negocie os resultados. Dependa de Deus. 9, multiplique-se. E 10, celebre os resultados. Use, então, esses 10 princípios aqui para você fazer uma capacitação, tá certo? Para você fazer um estudo durante o ano. Com certeza, você vai ver membros se transformando em líderes e líderes se transformando em discipuladores. Que Deus abençoe vocês.